Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, às 6:30 da manhã. Então, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Eu preciso também que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos começar a refletir no capítulo 25 de Provérbios. A nossa reflexão de hoje está baseada no capítulo 25. Nós vamos começar a ler e a refletir nesse capítulo 25 do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler até o versículo de número 10, que diz assim: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Esses versículos nos trazem algumas lições importantes para a nossa vida. Você vai observar que ele já começa dizendo no versículo 2 que os interesses de Deus muitas vezes são diferentes dos interesses daqueles que estão investidos de algum cargo, de alguma função, de alguma liderança. Não é? Observe que o texto diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Então, interesses muitas vezes diferentes, posicionamentos muitas vezes diferentes. Mas o mais interessante é quando ele chega no versículo 3 e diz assim: como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Salomão era filho do rei Davi. E ele sabia muito bem o que ele estava falando. Por certo, por muitas vezes, ele não compreendeu as atitudes do seu pai. E quantas vezes nós também não compreendemos a atitude de alguém que está acima de nós, com investido de algum tipo de autoridade? Quantas vezes nós não entendemos o porquê os nossos pais, os nossos avós tiveram alguns posicionamentos que nós não concordávamos. E os nossos filhos também, por vezes, não entendem tudo que nós falamos ou tudo que nós fazemos. Então, o coração do ser humano é insondável, não apenas daqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade, mas o coração do ser humano só Deus conhece. Só Deus conhece o coração do ser humano. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço sequer o meu próprio coração.
Por isso que nós precisamos buscar nos conhecer à luz da palavra de Deus, buscar nos examinar à luz da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a nossa história, conhecer as experiências que influenciaram a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de pensar a vida. Nós precisamos fazer um mergulho dentro de nós mesmos para que possamos nos conhecer e para que possamos também viver uma vida de acordo à vontade de Deus. Então é interessante essa expressão que ele usa, né? Que o coração do rei é insondável. O coração do ser humano é insondável. Aí a gente vai para o Salmo 139, onde Davi, o rei Davi, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha que coisa maravilhosa. Salomão diz que o coração do rei é insondável. Davi disse que somente Deus é capaz de sondar o coração humano. É capaz de ouvir, de sentir, de perceber o coração humano, as intenções, as motivações, as inclinações. Isso é algo fantástico, né? Saber que Deus nos sonda, saber que Deus nos conhece, saber que Deus sabe quem nós realmente somos. E aí eu pergunto para você, saber que Deus sonda o seu coração te tranquiliza ou te preocupa? Saber que Deus conhece as intenções do seu coração te conforta ou te confronta? Né? Então que nós possamos refletir sobre isso. Aí no versículos 4 e 5 ele vai falar do cuidado que nós temos que ter com as pessoas com quem nós andamos, porque de alguma forma elas acabam nos influenciando se nós não as influenciamos. Ele diz assim, olha, tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Nós precisamos nos cercar de pessoas que têm os mesmos princípios e os mesmos valores. Ainda que sejam pessoas que pensem diferente, mas têm os mesmos princípios e valores. Princípios e valores são inegociáveis. Nós não podemos abrir mão daquilo que cremos, das convicções que temos. Nós não podemos abrir mão simplesmente para ser aceito num grupo, fazer parte de um grupo. Nós não podemos. Princípios e valores são inegociáveis. E é interessante que, a partir do versículo 6 e 7, ele vai dizer que nós não devemos nos gloriar na presença do rei ou querer um lugar de destaque na presença do rei. É melhor estar numa posição em que sejamos convidados para subir do que subir e sermos convidados a descer. Imagina como deve ser constrangedor. Imagine que você está num evento e ali tem um palco e aí você resolve subir naquele palco porque você quer ficar próximo das autoridades, próximo daqueles que ali estão. E de repente vem um segurança, vem alguém do evento e diz, olha, você me desculpa, mas é porque aqui é apenas para as autoridades, ou aqui é apenas para aqueles que estão apresentando, aqui é apenas para aqueles que estão conduzindo o evento. Imagina como deve ser constrangedor ser convidado a se retirar de um determinado ambiente. Então, é melhor estarmos numa posição em que sejamos convidados a subir do que subir e sermos convidados a descer. A parte B do versículo 7, ele emenda com o versículo 8, diz assim, olha, a respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Cuidado com o que você vê e com o que você fala. Nós precisamos ter cuidado com o que vemos e com o que falamos. A gente não pode sair falando tudo que a gente vê ou tudo que a gente pensa. Nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter discernimento, precisamos ser cautelosos. Porque uma palavra maldita, ela pode trazer complicações para a nossa vida. Então,
Nós precisamos ser cautelosos, cuidadosos, para não ultrapassarmos os limites, constrangermos alguém ou até mesmo prejudicar alguém pela nossa postura, entende? E também para não corrermos o risco de sermos prejudicados. Quando falamos, nós nos tornamos refém das nossas palavras. Então nós temos que pensar um pouco antes de falar alguma coisa. No versículo 9, ele diz: defenda a sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo do outro. Se você percebe que alguém, Jesus inclusive vai falar isso, Jesus vai dizer o seguinte: olha, se você está indo entregar uma oferta e você lembra de alguém que tem alguma coisa contra você, vai até esse irmão, se resolve com ele, depois você vem e deposita a sua oferta. Nós precisamos resolver as nossas questões. Precisamos ir até as pessoas com quem temos alguma dívida e sanar essa dívida. Seja ela qual for, uma dívida emocional, uma dívida afetiva, ou até mesmo uma quebra de um relacionamento, nós precisamos resolver, pedir perdão, liberar perdão. Então, nós precisamos ter essa postura de ir ao próximo e resolver as nossas questões, para que nós não nos tornemos vítimas das nossas próprias ações impensadas, ações às vezes precipitadas. Entende? Então nós precisamos ter a iniciativa. Precisamos ter a iniciativa e ir ao encontro daqueles com quem temos algo a resolver. Então que nós possamos nessa manhã estar refletindo sobre essa palavra, que nós sejamos mais criteriosos, cautelosos, que nós tenhamos mais firmeza nas nossas convicções, nas nossas ações, que busquemos nos conhecer mais e melhor, que nós busquemos nos avaliar à luz da palavra de Deus e que nós nos submetamos àquilo que Deus espera de nós e aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então que Deus nos abençoe e que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira, tá bom? Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, você que acompanhou aqui o nosso programa. Eu espero que você aproveite para compartilhar com mais pessoas, para que nós possamos nessa quarta-feira chegar a cada vez mais corações, tá bom? Então Deus abençoe, um forte abraço e se Deus permitir amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.